O Besouro Azul é um episódio de sitcom ou de novela mexicana dos filmes de super-heróis. E aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos a crítica com spoilers de Besouro Azul. Let's party. Nice choice. I just wanna E antes de falar do filme propriamente dito, vamos começar como sempre as expectativas. O que esperar de um filme do Besouro Azul, que é um personagem que majoritariamente é desconhecido do grande público, que agora só realmente conhece por causa desse filme propriamente dito, porque ele é um personagem que tem 3 versões e a gente tá vendo a versão realmente mais conhecida e carismática de todas. Desculpa a galera fã do Dan Garrett, original lá do antigamente, Ted Kord, que a galera tem mais um carinho por causa da dupla, né, dinâmica de Gladiador Dourado e Besouro Azul, principalmente por causa da Liga Internacional, que eu não li por causa do personagem merda que ele contém nela, que é o Guy Gardner, que se tem ele como personagem principal eu não vou ler. Desculpe toda essa galerinha aí, mas o Jaime Rez é definitivamente a melhor versão do personagem e definitivamente a mais carismática de todas. Porque, apesar de que vai ser muito estranho falar isso, mas o Besouro Azul, Jaime Rez, ele é um dos meus heróis masculinos favoritos da DC. Nos meus tempos que eu tava entrando de cabeça nesse universo de quadrinhos, principalmente de super-heróis, lá pra 2014, 2015, 2016, que eu tava vorazmente comprando quadrinho e lendo pra cacete, Besouro Azul entra numa margem de personagens que, apesar de eu ter contatos mínimos e bem pontuais na infância, acabaram me gerando afeiçoamento maior do que grandes personagens extremamente conhecidos. Então, Besouro Azul, Jaime Rez, Doutor Destino, né, Kent Nelson, né, e o Super Choque, né, o Virgil, eles são aqueles personagens que a gente tem contato tão pequeno e tão mínimo quando é criança, porque por conta da série animada, da Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, a série do Super Choque e Justiça Jovem, na qual eles aparecem bem pouco, mas esses personagens acabam que eu gosto mais deles do que o próprio Batman, Bruce Wayne. Já que, na maioria das vezes, quando ele é muitas vezes escrito no automático e da maneira mais porca possível, ele acaba parecendo mais um robozão do preparo e tudo mais, que a galera gosta de ser fanática. E eu sei que tem trocentas milhões de histórias maravilhosas do Batman, não tô aqui pra falar que não tem. Até porque Ano 1, Cavaleiro das Trevas, Asilo Arkham, Piada Mortal, não sei porque que eu ainda tô tentando me esforçar pra falar isso, mas Batman Máscara do Fantasma, que são histórias que mostram o seu lado humano, que é muito mais foda. Mas, enfim, de qualquer maneira, esses personagens mais leves, como Super Choque, Besouro Azul, Homem-Aranha, Gavião Arqueiro, Punho de Ferro, esses personagens que tem Dick Grayson, acabam me gerando um carisma maior. São personagens que levam a vida de uma maneira um pouco mais otimista e tudo mais. Então, de certa forma, quando eu tava cogitando minha listinha de heróis favoritos, eu ficava realmente pensando, caraca, será que eu gosto mais do Besouro Azul, Jaime Rez do que o próprio Batman? Que olha que, né, quando a gente é criança é relativamente fácil você gostar do Batman, ainda mais porque, né, série animada do Batman, The Batman Animated Series, um monte de filme maravilhoso, animações maravilhosas, quadrinhos maravilhosos, né, é relativamente fácil. E até que porque quando eu era bem criança Batman e Robin eram meus favoritos da DC, principalmente. Depois vai mudando, Lanterna Verde e por aí vai. Superman, passando a gostar do Superman, Shazam e Flash, entre outros. Mulher Maravilha. Então. Mas de qualquer maneira, por mais que eu já tenha um carinho especial pelo personagem anteriormente, a maioria não vai ter. Muitos poucos vão ter o mesmo contato mínimo que teve com o personagem, como eu tive com a Justiça Jovem, que ele aparece e ele é muito divertido e é muito rouba a cena, muitas vezes. Ter jogado com ele no Injustice 2, que é muito difícil se acostumar a jogar com ele, mas quando você acostuma é da hora. Ele também tá de uma forma bem merda e uma trama totalmente paralela e sem graça. Aquela animação horrível dos 952 dos Jovens Titãs contra a Liga da Justiça. Tá, mas a gente esquece, né? Foda-se. De qualquer forma, nas animações, o Besouro Azul sempre funcionou muito bem, até nos jogos, como eu falei no Injustice 2, ele tá lá, rouba a cena muitas vezes também. E realmente a última versão, um personagem que foi criado muito recentemente comparado com os outros, ele é tipo um Arlequina da vida, nos anos 90, anos 2000, que a galera passa a conhecer o personagem, por aí vai. Mas ainda assim, né, o personagem ganhar esse holofote de ter um filme pro cinema, do nada, assim, é muito curioso. E realmente, ele foi anunciado meio do nada, ele foi meio Shazam da vida, um projeto lá no meio daquela gestão do Walter Amada,
de que vamos tirar o peso dos holofotes dos personagens principais da Liga e da Trindade e vamos focar em personagens menores, lá do B, lá do C, da DC. E de certa forma eu ainda também gosto muito desses personagens, mas ainda assim, né, a gente sabe que, né, aos trancos e barrancos coisas deu certo, coisas deram errado. E nesses projetos é o que surgiu meio que do nada, a gente ficou, uai, por quê? Um filme do Besouro Azul, assim, do nada. E depois a gente acaba sabendo que esse projeto surgiu meio do nada, chamaram o Angel Manuel Soto, contrataram, né, o Show Mariduenha, que é muito conhecido por Cobra Kai. Antes que perguntem, eu não assisto, não tenho interesse, desculpa. Mas, de qualquer forma, uma pessoa que já é bem conhecida, carismática do público, latino, por aí vai. Contrata a Bruna Marquezine, aí, Brasil. No cinema norte-americano, estadunidense, hollywoodiano, cheio dos putaria, né? Que sempre quando vai retratar o Brasil é aquela coisa, né? Bem complicada, né? Pra dizer o mínimo. Ainda assim, né? Tipo, quando foi anunciado ainda era um projeto, assim como Batgirl, um projeto menor, um filme menor direto para streaming, direto para HBO Max. Mas não teve o mesmo, curiosamente não teve o mesmo destino de Batgirl, que ainda me dói um pouco. Apesar de que provavelmente o filme podia ser bom, podia ser ruim, mas ainda assim eu queria ter visto a Barbara Gordon finalmente em live action de maneira relativamente decente ou não, sei lá, não sei. Ainda me dói um pouco. Mas de qualquer forma, o Besouro Azul teve a sorte de não ter o mesmo destino, de não ter sido cancelado e ainda ter sido alçado pro cinema. De uma maneira completamente do nada, assim, também. Mas apesar de tudo, né, quando saiu... Saía as sessões testes, a galera falando a mesma coisa que agora estão saindo conforme a gente vê o filme. Que é uma família que funciona no filme e o resto nem tanto. Mas de qualquer forma, os trailers, né, que cria expectativa pra você, pra mim e pro grande público, pelo menos pra mim, não me empolgaram muito. Principalmente o primeiro trailer me deram umas sensações meio vergonha alheia, parecia um trailer de filmes live action direto pro Cartoon Network ou pra Nickelodeon, sabe? Parecia sei lá, dava a impressão de um filme meio dos live action de Ben 10 de Padrinhos Mágicos. Eu sei, é muito pesado comparar com essas porra, mas ainda assim, o primeiro trailer me dava uma impressão muito negativa e não me empolgava nem um pouco pra ver o filme. Por sorte, o filme, como filme que é o que tem que funcionar mesmo, né? Que a gente sabe o caso do Esquadrão Suicida de 2016, que os trailers são infinitamente melhores do que o filme, apesar de que também os próprios trailers tinham propostas diferentes entre um e outro, que é bizarro. Mas enfim, não vem ao caso agora. Apesar dos trailers não terem me gerado muita empolgação, ainda, né, vamos lá, né, vestir a camisa, vamos lá descer, né, vamos lá representar, vamos lá dar força, tá lá na estreia, pré-estreia que seja. Vamos lá, personagem. Pelo menos eu gosto desses filmes mais honestos. Ele é um filme honesto da DC de super-herói. Apesar de que ele não tenta ser muito mais do que ele é, e acaba gerando uns probleminhas nisso. Mas ele é um filme honesto de super-herói, ele sabe o que é e não tem muita vergonha disso. Tirando, né? Tirando outros filmes aí que a gente sabe que, né? Desvirtuam e descaracterizam personagens e que. Continuações que continuam sendo feitas e eu não vou dar mais meu ingresso para isso. Entendedores entenderão. Bom, e de qualquer forma, curiosamente, esse filme, apesar dele ter sido planejado e pensado para um filme de streaming, e de certa forma isso ser considerado uma coisa menor, ele conseguiu se encaixar, pelo menos pra mim, se encaixar perfeitamente pro cinema e em nenhum momento eu me senti vendo um filme de TV no cinema, sabe? Um filme menorzinho, um filme... Realmente, os trailers não deu a mesma impressão dos trailers pra mim, então... O filme realmente pra mim parece que ele foi concebido realmente pro cinema e em nenhum momento me deu um estranhamento, por assim dizer. Eu acho que um dos problemas do filme é que ele é muito basicão, genérico desse gênero. Assim como tem trocentos genéricos de qualquer gênero. Se você for pensar em romance, tem um monte de genérico. Faroeste genérico. Tem filmes de ação genérico. Tem filme de comédia genérico, que é aqueles filmes que você vê, assiste um dia, dois, 3 dias, uma semana, um mês, você já mal lembra desse filme. É um pouco o caso desse filme, infelizmente. Então, ele é um filme que ele segue muito a cartilha de um filme padrão e genérico de origem de super-herói. Então ele não traz absolutamente nada de novo, se for parar pra pensar. Realmente, ele vai muito focado em filme de origem e é muito estranho, né? Porque ele também tá meio deslocado. Ele tá completamente... Ele é uma vitória pro filme, com certeza.
ele não ter sido cancelado e sido alçado pro cinema e tá sendo lançado e a gente poder ver o filme e falar o que é que seja sobre ele, com certeza, porque, né, vídeo Batgirl, como já falei, mas ainda assim, né, é meio, né, ele tá saindo num momento bem impróprio, nada favorável para ele. Porque, né, James Gunn anuncia muito antes o seu projeto de novo DCU, com 4 filmes para sair, e todos eles agora fracassando, né, miseravelmente. Desde Aquaman, os filmes têm fracassado e não têm feito minimamente 400 milhões em bilheteria. E é triste, porque se não tá pagando em bonequinho, camiseta, xícara, o que é que seja, camiseta, tá triste, tá manchando a marca, apesar dos filmes, a grande maioria ainda tá gostando de assistir, falando dos filmes em si. Mas, né, ele tá sendo um momento, né, ele tá sendo um relento, sendo jogado, ele tá sendo aquele filme que ninguém tá se importando, basicamente. E tá saindo, né, nos últimos do finado DCU, e ainda com algumas trapaças e algumas falas pra tentar salvar o filme do James Gunn, falando que ele vai pertencer ao DCU, falando que não o filme, mas o personagem vai ser mantido no DCU. E que né, o diretor dando uma entrevista recentemente falando que o personagem já está garantido nesse novo universo, já conversou com o James Gunn, caramba, 4. A gente sabe como é que é, né? Se não der dinheiro, se não vai continuar. Esquece. Nem pense nisso. Não precisa se preocupar, porque, quer dizer, se você gosta você gostou, você gosta do personagem e tal, gostou do filme, aí você precisa se preocupar. Mas enfim, de qualquer forma, você já tá com a mentalidade que. Tem que estar com a mentalidade preparada, que, né, não vai ter continuidade, infelizmente. Você não vai nem se pagar, vai. De Flash, nem se pagou, nem de longe se pagou, imagina Besouro Azul, né? Então, esse filme ele sai já num momento não propício. E eu acho que, definitivamente, já por ele ser tão genérico e tão padrãozinho, seguir tudo exatamente as cartilhas e clichês e plots, tudo muito padrão e genérico que a gente já viu antes em trocentos mil filmes, que eu acho que esse filme ele poderia. Provavelmente seria muito mais apreciado se fosse lançado há uns 20 anos atrás. Já que, como eu já falei, ele é um filme que ele se assume o que ele não tenta ser muito mais do que ele não tem vergonha disso. Se ele tivesse sido lançado uns 20 anos atrás, em 2003 e tal, provavelmente né, ele seria muito mais apreciado porque ele ia ser ainda ser um filme meio padrão genérico de super-herói, mas ele ia ser um filme que não tem tanta vergonha do que ele é, como X-Men do Bryan Singer ou Batman do Nolan. Então ele seria tipicamente um super-herói que poderia conquistar mais público antigamente do que agora, já que ele agora está sendo só mais tratado como mais um heróizinho aleatório. Apesar de que, né, tem toda essa questão latina e tal, que só agora em 2023 ele é o primeiro herói latino, tanto da Marvel quanto da DC, a protagonizar um filme, realmente, e originalmente latino, né, não tendo mudanças e questões, sabe? Mas de qualquer forma, né, com um orçamento relativamente modesto para um filme de super-herói hoje em dia, considerando hoje em dia, obviamente, né, com cento e poucos milhões de dólares, ele realmente apresentou efeitos especiais CGI extremamente competentes, convincentes, bacanas, comparado, né, obviamente, àqueles... ele não tem que apresentar nenhum bebê de CGI aleatório, tem essa vantagem, mas ainda assim ele consegue sair melhor e não transparecer o quão modesto foi seu orçamento e transparece um pouco mais de carinho nesse sentido, até porque, como o próprio Angel Manuel Soto, né, que é o diretor desse filme, CGI tem que ser uma ferramenta e não uma dependência, e que, né, a gente sabe como está sendo precário toda essa situação hoje em dia, ultimamente, ainda mais com pandemia, nessa questão de CGI, ainda mais filmes de super-herói, especificamente. Então, nesse filme eles apresentam realmente toda a questão prática e de complemento visual em CGI, efeitos especiais, de uma forma bem harmônica e que funciona muito bem. Até porque uma das coisas que funciona realmente nesse filme é os conceitos, é o design de personagem. Porque puta que pariu. E foi maravilhoso, tá? Esse uniforme aqui é simplesmente perfeição. Nossa, um dos melhores uniformes. Ainda mais considerando que não é aquele uniformezinho completamente CGI merda dos Homem-Aranha do Tom Holland. Toda essa questão de ser um uniforme prático e realmente foi feito. E a gente, quando esse filme estava sendo gravado, a gente viu ele
ele tava lá, ele existia, ele era palpável. Tudo torna tudo melhor. Quando as coisas. Quando consegue fazer um negócio prático tão foda, é maravilhoso. E realmente ele já é um dos melhores uniformes. E olha que tem muitos uniformes maravilhosos na DC e no DCU. Mas realmente esse uniforme do Besouro Azul ele se destaca. Até aquele o visual lá do Carapax, apesar de ser. A gente vai falar mais sobre, mas o visual dele também funciona, é condizente com os quadrinhos. Mas. Nossa, e ainda mais porque eu achei muito da hora nesse filme, uma coisa curiosa, que eu já acompanhava no Instagram um artista de conceitos, de personagem, que é o da Trinity Art. O cara faz cada conceito maravilhoso de uniforme, de caracterização, de visual de personagem, que é sublime. E que eu achei maravilhoso que quando foi anunciado esse filme, ele tava lá. Chamaram esse cara, esse artista conceitual de Instagram, pra fazer os conceitos visuais do filme. Cara, foi uma conquista maravilhosa pra esse cara, imagino. Nossa, imagina você fazer conceito de personagens na DC, de personagens que você gosta, expor no Instagram e simplesmente ser contratado pra fazer e trabalhar num filme como esse. Deve ser um negócio de louco. E foi maravilhoso e o cara mandou muito bem, como eu já falei. Esse uniforme do Besouro Azul, pura perfeição. Bom, de qualquer forma, o filme, ele, pra mim, ele foi soubendo mais ou menos. Ele não foi ruim, tenebroso, não foi péssimo, mas também não foi excelente, maravilhoso, ótimo. Nossa, explodiu minha cabeça. Pra mim, ele foi bem do mais ou menos, meio. Bem a linha do razoável. Tanto que eu acho que, considerando que a minha régua é bem fácil de filmes de herói e de filmes no geral, que eu uso o Homem de Aço como a régua do mais ou menos, que é o 5 de 10, 2,5 de 5. E pra mim esse Besouro Azul ele acabou saindo 6, 6,5, 7. Com muito esforço e carinho pelo filme e muita boa vontade. Porque ele realmente, por ele ser um filme de origem, lançado em 2023 e 23, e sendo tão básico e genérico e seguindo todos os clichês possíveis, pra mim não tem muito como dar mais do que isso, até porque tem diversos problemas, apesar de que sim, tem várias coisas maravilhosas que acabam transpassando esses problemas, ainda assim ele acaba sendo só mais um filme. Como já falei, ele poderia ter sido muito mais bem apreciado se fosse lançado há uns 20 anos atrás, mas agora, no contexto que ele está sendo lançado e depois de tantos milhões de filmes que a gente já viu de super-herói, que a gente já está cansando e já dando quase que aquela fadiga, já que a maioria já está saindo no automático e realmente sendo genérico, tanto na Marvel quanto na DC, o que é que seja. Apesar de que nos da DC eu tô gostando, ainda assim. Mas ele segue todos os negócios ainda preceitos de filme de origem. Então só faltou. Tem até um posterzinho genérico com personagem de costas e um monte de cabecinha flutuando. Genérico de sempre. Apesar de que sim, é muito mais estiloso quando o personagem tá de costas. Eu entendo que desenhar um personagem de costas ou o que é que seja é muito mais da hora. Mas enfim, de qualquer maneira só faltou um. Todo herói tem sua origem na porra do pôster, tá ligado? Que é pra ser mais genérico padrão possível. Que tem quase todos os filmes de origem. Não sai muito disso, sabe? Ele tem um roteiro bem do simples e clichê e basicão de sempre. Ele é como se fosse um episódio de sitcom. Ele é como se fosse um episódio de praia no anime. É aquela coisa que você para. É um filme de sessão da tarde. Você para, assiste, se diverte, dá uma risadinha ali, dá uma sonadinha ali. Mas que no final das contas, uma meia hora depois, um dia depois, você não tá se lembrando muito bem do que você viu, sabe? Você se divertiu ali na hora. Muitas vezes é o que é importante até. Você se divertir ali na hora, você tá bem com a vida ali na hora, né? Tá apreciando o filme gostoso. Mas não vai te gerar muito uma memória muito, né, presente, que você daqui uns 10 anos vai falar, nossa, como foi maravilhoso ver o Besouro Azul. 17 de agosto nos cinemas. O que não torna esse filme tão lá muito esquecível é por conta dos personagens, que, pelo menos os protagonistas, do que a gente acompanha e que torce pelo bem deles, que é, né, realmente os protagonistas, Choro Mariduenha como Jaime Reyes e a Bruna Marquezine, nossa brasileirinha, como... Esse pegou meu nome. A Bruna Marquezine, nossa brasileira lá, fazendo a Jenny Cord, que não se tornou a fogo como aqueles rumores malucos. Não é a fogo da Liga da Justiça Sem Limites, por aí vai, não é. Esquece. Não tem essa pós-crédito, porque ia ser muito do nada e completamente deslocado e... what the fuck. De qualquer forma, esses dois realmente são a força maior do filme, junto com todo o resto da família, que são o carisma desses protagonistas e toda a relação explosiva
emocional e sem papas na língua de toda essa dinâmica que torna o filme não tão esquecível. Se for considerar os vilões, aí é completamente esquecível e... Aqui é a tal da Susan Sarandon, que a galera fala pra caramba, mas... Né, fazendo a Victoria Cord, que é uma vilã criada especificamente por filme, e que depois, conforme o filme ia sendo produzido, colocaram ela nos quadrinhos só pra ter um preceito de que a personagem existia nos quadrinhos pra depois ser transposta pro filme. Ainda assim, ela é um personagem completamente do... Foda-se, porque ela é extremamente só se define como a empresária sem escrúpulos. Nada mais, nada menos. Porque é completamente unidimensional e zero camadas de qualquer que seja, qualquer tipo. Porque foda-se, foda-se. Ela só, toda vez que ela aparece, só serve pra ser a malvadona, fazer maldade, tratar os outros mal e parecer que é do bem em câmeras, né, dentro do próprio filme. E é isso. E quer artefato, que é o MacGuffin do filme, pra fazer sei lá o que, quer vender arma. E é isso. Só isso, sabe? Daí tem o Carapax, que também é só o capanga. Genérico também, que só serve lá pra ter uma luta física com o herói, porque se dependesse da Victoria Cord não teria, e daí ia ser mais um filme vazio, sem ação. Inclusive a ação do filme até que funciona muito bem, relativamente. As cenas de ação, as lutas, tem que ser bem bacana. Uma outra cena que é meio de estrambelhamento visual e você não entende muito bem o que tá acontecendo, tem. Mas até que funciona relativamente, as coisas até que tem mais impacto do que foi visto nos trailers. Mas de qualquer forma, o vilão tá só lá pra meter porrada no herói, às vezes ganhar, às vezes perder. E ter um background explorado de uma forma totalmente tardia e quando a gente já tá, tipo, completamente foda-se pra esse personagem. Então não surge efeito nenhum. Você passa o negócio e fica... Né? Porque vê que ele às vezes carrega um negocinho de uma fotinha, você fica, caramba, ele deve ter mulher, ele deve ter filho. Mas não, nossa, que plotting, aí tinha saudades da mãe né, que moravam junto lá na América Central, deve a porra dos Estados Unidos, né, como sempre fazer merda, intervenção, e tacar armas, e explode lá, morre a mãe dele, e a Victoria Cord, né, o moleque sendo escravo, depois vai lá e trabalha pra ela como se fosse capanga, e tem uma relação muitas vezes estranha, diálogos muito estranhos. Caralho, o que tá acontecendo com esses dois aí? É completamente esquecível. Essa parte é completamente... Não é que são vilões ofensivos de tão... Nossa, é completamente tenebroso, não sei o que. É que são completamente genéricos, vazios e... Eles são desprezíveis por ser tão qualquer coisa, sabe? Eu acho que é meio que essa vibe. Mas as qualidades do filme, né, que são as que tornam um pouco mais atemporais e são as preciosidades desse filme, que são realmente as qualidades que sustentam ele um pouco mais, que é realmente algo que eu falei da família, é realmente muito legal, porque realmente todo esse contexto da família latina, num contexto majoritariamente norte-americano, aquela coisa, né, que, né, uma cidade lá, que, né, da Palmeiras City lá, cheio de luz, cheio de não sei o que, cheio de neon, cheio de... muitas vezes também é um monte de tela verde que a gente não sente um negócio lá muito... Parece que não existe muito, mas dá pra relevar relativamente. É só um negócio meio de cenário de... que se fosse muito mais bem feito, eu poderia melhorar a nossa imersão no filme, com certeza, mas ponto mínimo ainda. Essa família, né, que realmente, quando a gente, né, vê filmes americanos, filmes, séries norte-americanos, é aquela coisa que o americano, ele se contém muito, mesmo quando ele tá muito puto, tá muito triste, tá muito feliz, ou tá muito não sei o que, as reações são bem mais contidas. Porque se for comparar com uma novela mexicana, ou como é a nossa vida normalmente no Brasil, no México, ou qualquer outro país latino, Chile, Argentina, ou qualquer outro assim, Venezuela, quer que seja, a gente não se contém. Quando a gente vê ou sente as coisas, a gente só descarrega logo a emoção ali na hora. Vai ter uma outra pessoa que vai segurar e vai tancar um pouco mais as emoções e ser um pouco mais contido, mas a gente é muito mais foda-se. A gente é muito mais espontâneo comparado a eles. E é muito legal ver isso no filme. Principalmente, né, já que é um filme norte-americano e tal. Então é muito legal que a força do filme se mantém neles e... Algo que, tipo, nossa, falar, mas vai ser a família, não sei o que, mas só que, tipo, pelos trailers e todas as questões promocionais, tá meio, tipo... Será mesmo que essa família vai ser tão legalzinha assim? Mas realmente, eles são legais e funcionam, dá pra você pegar um carinho forte por eles.
A irmã é legal, a vozinha lá é legal, o pai do cara é muito legal, tem uma relação bem bacana construída do Jaime com o pai dele, que é muito legal. Só a mãe que fica meio de escanteio, mas ainda assim é legal. O tiozão, que parecia que pelo trailer que ele ia odiar todos os super-heróis, mas vendo pelo filme parece que ele é mais fã do que qualquer outra coisa. Ele chama o Batman de fascista e tudo mais, mas ainda assim ele conhece lá, fala Flash de Central City, Superman de, não sei, de Metrópolis, Batman de Gotham, não sei o que, não sei o que lá. Também fora que né, o filme é bem contido e não transparece em que universo ele se passa, o que é meio vantajoso e desvantajoso pra ele em certos pontos. Então você não sabe muito bem se é DCEU, DCU, foda-se, tá ligado? Um universo contido próprio, como sempre teve antigamente, quando não era moda, universo compartilhado. E o Jaime, né, que é o protagonista do filme, ele funciona bem, ele realmente é extremamente simpático, carismático, e você gosta dele logo de cara, sabe? Então é legal ver que ele é um moleque como a gente, então ele pensa como a gente, reage como a gente, normalmente reagiria a muitas outras coisas. E realmente, quando a gente pensa, nossa, quando a gente ganhar superpoderes, a gente não sei o que, mas imagine, no seu caso, né, uma porcaria de um bicho lá, vai lá, entra pelas suas costas ou entra pela sua bunda, como diria o tiozão lá maluco. Daí saiu do nada, mas saiu pelo espaço. E, porra, mano, é a reação mais. Ele consegue ser muito autêntico nas emoções ali e ele é um protagonista muito carismático, realmente. Ele realmente consegue carregar o filme e todo o seu lado humano com a família e todo esse lado meio super-heróico consegue funcionar até que bem. Apesar de que eu acho que o filme ele não consegue desenvolver muito bem isso do por que caralhos a porcaria do Escaravelho, que eu não vou falar o nome exato dele, porque minha dicção não é lá muito bem, deu pra ver, não é lá muito boa. Então por que o Escaravelho só se ativou depois de tanto tempo com esse moleque? Beleza, ele foi escolhido, ele é o escolhido. Mas por quê? Como? Como esse cara ele percebeu isso? Porque, beleza, depois vai passar o tempo, né? E a gente vai ver que os lados humanos dele, o escaravelho e a simbiose entre eles, do Jaime com o escaravelho, vai se aperfeiçoando, eles vão aprender como usar na luta, criar armas, que são muitas referências bacanas de quadrinhos e referências das armas usadas em Injustice 2, tem movimentos, coreografias da hora e tal, ajuda ele, já que ele não tem nenhum contexto de Cobra Kai nesse filme, né, não tem nada que ele estuda fez karatê, kung fu, quer que seja, nenhuma arte marcial, então meio que é o escaravelho que faz por ele todas aquelas piruletas malucas. Daí beleza, tem todas as provações de herói dele, salvando a galera, salvando a família, fazendo o que quer que seja. Daí beleza, dá pra gente entender depois que ele realmente é um herói, ele é uma persona heróica. Mas o antes disso, quando ele só pegou esse cara velho, como caramba o escaravelho falou, esse é o moleque, esse agora eu vou ativar, esse é o moleque, esse vai ser. Entendeu? Não dá pra entender, não é explicado e foda-se. Você só aceita ou não, ou você esquece e foda-se. Eu não consegui muito esquecer e achei meio, tipo, qualquer coisa. O filme acaba melhorando um pouco mais nesse aspecto lá depois, no final, principalmente com aquela cena um pouco mais emocionante com o pai dele, que realmente tiveram um pouco aquela coragem de matar o pai dele, né? Então fala que passou mal no começo e tal. Né, que o Jaime, ele né, foi estudar direito, foi fazer faculdade de direito em Gotham, e que não é falado, é só realmente aquela referência que se você pegar, pegou, se você não pegar, não pegou, que é o casaco dele com Gotham escrito, né, quando vai conversar com o pai ali fora, no começo do filme. Então ele né, abandona todas essas questões e a família né, guarda esse segredo, que eles estavam passando por maus bocados. E quando ele volta, ele vê que, tipo, não vou fazer pós-graduação, vou ficar aqui ajudando minha família, vamos arranjar emprego com a minha irmã e bora lá sustentar a família, vamos tentar salvar nossa casa, e é isso. Que nem todo esse lado família e humano do filme funciona muito bem. Depois entra esse lado super-heróico, que é um pouco mais qualquer coisa. Mas ainda assim, né, quando tem essa cena emocionante, meio plano espiritual, também meio básico de filme de super-herói, que cada vez tá tendo mais essas cenas, é bizarro. É uma cena bem poderosa e mais uma cena de provação do herói que é maravilhosa nesses filmes do DCU. Cada hora, todas essas cenas eu acabo arrepiando invariavelmente. Essas cenas são as que eu mais gosto e são os auges sempre desses filmes pra mim. Como o Aquaman lá conversando com o Kraken e daí pegando o tridente, ou a cena da Mulher Maravilha lá na trincheira. Essas cenas são sempre muito
maravilhosas, assim. Tem que fazer um compilado delas, tipo, você se arrepia, sabe? O Superman voando pela primeira vez lá em Man of Steel. E sim, a Bruna Marquezine tá lá fazendo a Jenny Cord. Ela quase fez o Supergirl lá no filme do Flash. Né, tava meio que, pelo que se sabe, né? Tanto a Bruna Marquezine, Sasha Calle e a Rachel Zegler, que, né, tanto essas três parece que fizeram o teste pra Supergirl e foi a Sasha Calle a escolhida. Depois a Rachel Zegler conseguiu pelo menos o papel lá em Shazam 2, né, o Fúria dos Deuses lá pra fazer a deusa Antea. E daí a Bruna Marquezine foi lá e conseguiu o papel de Jane Cord. E, tipo, você fica meio... pelo menos eu acho que as que mais saiu bem, entre aspas, foi a Rachel Zegler como Antea, que eu acho que o papel dela foi um pouco mais... Apesar de meio padrãozinho também, acabou sendo um pouco mais diferente. A Sasha que teve muito pouco espaço de tela, tempo de tela, e uma outra sendo emocionante, teve um... Mas foi um pouco mais complexo emocionalmente de fazer a personagem. Já o papel da Bruna Marquezine aqui como Jenny Cord tá muito bem. Ela tá muito confortável, tá completamente inserida no filme sem parecer que, tipo, uma atriz completamente diferente, não sei o que, parece deslocada. Não, ela tá completamente bem e o que realmente surpreende, ela parece que, tipo, já faz esse tipo de filme há muito tempo, sabe? Ela tá de forma lá tão natural que é bizarro. Só que eu acho que o papel dela é um pouco mais ingrato, por assim dizer. Tá meio que resumida só meio que o par romântico do herói. Que beleza, ela já é um papel que ela meio que sustenta sozinha. E ela consegue muitas vezes transpassar esse papel limitado dela no filme, da forma carismática como a Bruna Marquezine é. Mas, ainda assim, ela é meio que só a filhinha rica que, né, foi reclusa, teve uma relação conturbada com a família dela, rica, e que não sei o que, foi, né, boa samaritana, mas só que ela é empresária do capitalismo, foda-se, então ela não tem... Ela tenta salvar o mundo, mas não consegue, ela tenta ser a boa pessoa dentro da empresa, mas é limitada pela outra pessoa clichêzona básica, megera, que é a Victoria Cord, que é fazer as coisas de vender arma, vender arma, vender arma, e ela não, vamos manter a paz, vamos fazer as coisas de uma maneira um pouco mais positiva, respeitar o legado da família do meu pai, não sei o quê. Papéis muito básicos e muito qualquer coisa, sabe? Mas ela consegue contornar isso muito bem e consegue se tornar uma força e ser realmente uma das melhores personagens desse filme. Não, e tem somente referências ao Dan Garrett, né, o primeiro Besouro Azul, e o Ted Kord, que é o Besouro Azul mais conhecido até então, dos quadrinhos e por aí vai. Acaba rolando, né, que, né, a cena pós-crédito é a coisa mais óbvia do mundo, que o Ted Kord sim tá vivo e que provavelmente pode e vai aparecer na série do Gladiador Dourado, anunciado lá no capítulo Deus e Monstros, lá do DCU do James Gunn. Então é só esperar pra ver, mas até então, né, ele fica somente a referência, mas as referências são muito boas. É da hora também aquela cena do começo mostrando muito escaravelho colorido voando pelo espaço e tudo mais. Não tem nenhum contexto muito full sci-fi, megalomaníaco e o que é que seja que a gente, por exemplo, vê na segunda temporada de Young Justice lá, do Justiça Jovem lá da invasão. Mas, né, fica só limitado àquela decisão básica de artefato MacGuffin de uma empresa malvada que quer não sei o que, invariavelmente pega o herói improvável, que não quer ser herói, né, que relutante em ser isso e acaba tendo que transpassar isso e aquele roteirinho básico sempre. Mas, pelo menos também é curioso e legal ver a referência ao Mac no filme, do Jack Kirby, que é uma coisa meio vaga e meio referência pela referência, mas ainda assim foi bem bacana e também é bem bacana ver o nome do Jack Kirby lá nos créditos finais. Antes de até aparecer a cena pós-crédito Chapolin. Que é curioso, né? Eu nunca imaginaria que eu veria uma cena pós-créditos do Chapolin em um filme da DC. A que ponto chegamos? Que realmente as referências, pra quem é latino, são maravilhosas. Porque é aquela coisa que se não é latino você não vai pegar, mas quando você é latino e você conhece, você viveu essas coisas, foram presentes na sua vida, no seu cotidiano, quando você é criança, jovem, o que é que seja, é muito legal e acaba dando um sentimento de nostalgia muito louco quando falam de Maria do Bairro e o próprio Chapolin, sabe? Invariavelmente é uma coisa, um bagulho meio sentimental que não tem lá muito como controlar. É uma referência que, enfim, parece meio gratuita, mas ao mesmo tempo soa natural porque é imerso na cultura dos personagens que estão movendo a trama, então é maravilhoso, então não tá muito sobrando ali. O do filme, né, as partes de piadinhas e
alívios cômicos e tudo mais, ele relativamente funciona. Quando é focado na família e na relação do tiozão maluco, nas relações entre esses personagens, funciona bem. A cena do Jaime, quando tá prestes a beijar a Jenny e ele fica de balduco, ele demora um pouco pra levantar, ele arruma o casaco. Cara, eu rachei. Essa foi a cena que eu mais rachei no filme inteiro, porque eu não vou julgar o cara. Acontece, acontece. Nem beijou a menina, mas já tá, né, pronto. Pronto pro combate, digamos assim. Já tá com. Não vou julgar o cara, não vou julgar o cara. E também, né, quando ele volta do espaço todo pelado e o tiozão, né, tipo, todo mundo, tipo, vendo ele, a família inteira vendo ele pelado e deu o tiozão falando, não, dando aquela desculpa, né, ajudando o moleque, né, tipo, pô, o cara tá frio, né, vamos colaborar com o moleque, né, tadinho dele. Essas cenas que mais faz dar risada, realmente, no filme. E um ponto é que, pelo menos o filme, ele escapa de um dos mil clichês de filmes e coisas de história do super-herói, que pelo menos a família já sabe logo de cara que ele é o super-herói e não tem que ter toda aquela traminha de identidade secreta e revela, não revela, e invariavelmente eles descobrem e não sei o quê. Já descobre logo de cara e passa por isso e vamos lidar com outros clichês aleatórios. Enfim, agora as outras partes de humor do filme, eu acho que não funcionam lá muito bem. Como aquele personagem completamente aleatório, cientista, chamado Sanches, pela Victoria Cord. E eu acho que já devo ter visto um milhão de vezes também o cientista brilhante, mas que é tratado mal pela chefe e é chamado pelo nome errado. Da maneira mais óbvia possível ele se rebela na hora mais conveniente pro herói e é isso. Meio bosta. E também fora aquela piadinha de bater a brisa. Nada, aqueles caras fumando no meio da. Né, todo um bando de maconheiro no meio da rua. Depois chega lá o Besouro Azul cair em cima do carro, que é uma das primeiras cenas vazadas lá quando tava gravando o filme, em locação e por aí vai. E, pô, você vê a piada quando ela começa. Você sabe o fim da piada, você sabe a punchline quando a porra da piada tá começando, sabe? É uma parada completamente sem graça. E quando termina a piada, tipo, demora uns 2 minutos pra cena se concluir e terminar a piada. E não teve graça, porque a sala inteira que eu tava lá na estreia. Cri, cri. Foda-se. Das piadas do Balduco lá, as piadas de ficar pelado, as outras piadas entre a família, um xingando o outro e falando de Maria do Bairro, surgiram muito mais efeito e são realmente as piadas boas do filme. Mas além esses humor, essas partes de humor meio ruim, e dos vilões completamente esquecíveis, genéricos, zero camadas e mega ruins, eu acho que o ponto que mais pega no filme, pra mim, que não torna ele minimamente bom, que esteja na altura, porque ele é um filme de historinha simples, básica do super-herói, que você poderia passar, pode estar pensando aí, né? Porra, mas é tão básico e genérico quanto o Shazam 1, Shazam 2, Adão Negro, Mulher Maravilha, 84, em Aquaman, não sei o quê. E como que você recomenda esses filmes e não gostou desse Besouro Azul ser tão básico e não sei o quê? Então, é que eu acho que apesar de eu concordar que realmente, de certa forma, eles também são meio básicos e filmes básicos de super-heróis, e eu acho que eles acabam tendo triunfos um pouco maiores e os defeitos acabam ficando bem menores em comparação a isso aqui, e o equilíbrio do Besouro Azul acabou ficando meio quase que se anulando um no outro, quase ficando meio Homem de Aço. E fora que os outros filmes acabam tentando ter um pouco mais de coragem em fazer uma ou outra coisa diferente. Não importa em qual aspecto seja, mas sim, eu sei a família aqui também será um aspecto diferente, mas ainda assim eu acho que muitas vezes pega nesse filme em específico, que não torna na altura dos outros também, é as conveniências absurdas que rola durante toda a trama. Que sempre quando rolava essas paradas, me tirava do filme completamente. Porque, nossa, é todos os personagens aparecem na hora certa. No momento certo, o tempo todo. É conveniência em cima de conveniência. Parecia que basicamente o roteirista tava com preguiça absurda de escrever todas essas cenas que, por lógica, levariam a seguinte, que né, surgiria aquele efeito de causa e consequência, de desencadear uma coisa na outra. Porque simplesmente as coisas acontecem por acontecer. E tudo acaba se tornando muito frouxo e nada convincente. Então, simplesmente, todos os personagens aparecem sempre na hora certa, no momento certo, no lugar certo, sem se comunicar antes, o que é completamente bizarro.
se fosse um segundo depois, os personagens literalmente morreriam. Porque você perde a conta de quantas vezes alguém vai tomar um tiro e o personagem tal, não sei o que tal, aparece e salva ele. É meio bizarro. Então, tanto que chegou uma hora que eu tava tipo, não é possível. Os vilões estão tudo, tipo, fazendo a família do cara de refém. E, tipo, a coisa mais simples e óbvia de fazer pra pegar o cara é matar, sair dando tiro, matando todo mundo. Não vai ninguém dar tiro. Chegou uma hora que eles começaram a dar tiro, mas até aí dá tempo suficiente do herói fazer o escudo e salvar todo mundo. E por aí vai. Um vai salvando o outro. E conveniência absurda. Tipo, o tio do cara que consegue, né, paranoico do sistema, né, que acho que sempre é aquele tio conspiracionista da vida, mas que por conveniência do roteiro, ele tem uma máquina que consegue burlar e foder todas as câmeras de segurança de uma empresa de segurança foda, uma potência foda desse universo. Foda-se. Foda-se, só acontece. Tanto que uma vozinha lá da família do cara também, do nada surge a informação de que ela era guerrilheira. E também já chegou a hora que, tipo, beleza, você tem que salvar o Jaime lá, que pegou o cara, sequestrou o cara, ele fica preso lá igual na cena lá dos Incríveis. E os caras só estão indo no foda-se, sabe? É igual o Flash, os Flashes e o Batman indo salvar o Superman ou a Supergirl, que vão na Rússia sem plano nenhum. E daí tava essa família indo lá também sem plano nenhum. E eu tava tipo, caralho, mano, como assim? Vocês acham que é fácil assim? É a coisa mais fácil do mundo? Igual vocês invadiram a empresa Gordon, conseguiram o reloginho da maneira mais suave possível lá, que é o reloginho lá só pra abrir o esconderijo lá do besouro. Que. Negócio. Você vê, é muita conveniência, é muita conveniência. Daí vai lá, daí por conveniência também a tia lá era guerrilheira, daí trama um plano qualquer michuruca aleatório que ela faz de improviso e funciona. Obviamente que depois vai o besouro lá, a nave besouro, a nave bug, inseto, acaba fazendo a cena se tornar um pouco mais razoável. Mas ainda assim, né, também fora o fato, né, do tio também saber pilotar essa nave super ultra mega tecnológica. Como? Foda-se. Você só segue a vida, aceita ou não aceita. Eu não aceito, porque pra mim se torna muito bizarro. Fora também o fato, né, de que, né, a família do rei, né, ele e a irmã trabalham lá no negócio, tá lá a Victoria Cord passando de tabela, a mina quer ir lá defecar, e daí houve a conversa da Victoria com a Jenny, ele vai lá dar uma de heróizão bonzão, tentar salvar a mocinha em defesa, e daí acaba sendo despedido, tanto ele quanto a irmã, e daí por conveniência, daí a Jenny oferece um emprego pro moleque, só porque achou ele bonitinho, e depois tem todo o rolo lá e tal. Engraçado que pelos três eu achava que eles teriam alguma relação anterior, já se conheciam, o Jaime e a Jenny, mas não, eles se conhecem ali literalmente em dias. Acontece ali num dia e vai se contar no outro dia seguinte, basicamente. E vai lá pra entrevista de emprego, todo mundo caga pro moleque, né? A empresa corporativista norte-americana vai cagar pro moleque latino. Infelizmente é a realidade, que vai acontecer na nossa vida, invariavelmente. Infelizmente é a realidade do transporte pro filme. Mas daí vai lá, daí a Jenny decide que naquele dia em específico que ela vai roubar a porra do escaravelho lá da empresa, que é o artefato mais buscado pela empresa durante toda a vida. Finalmente acham, tá lá no prédio, fazendo experiência. E ela simplesmente consegue roubar o negócio. A gente não vê como ela planejou, não vê como ela tá fazendo isso, como começou. Ela simplesmente só aparece lá de jaleco, conseguiu invadir o negócio, conseguiu pegar o negócio, colocar na embalagem de lanche lá do Big Belly Burger, né? Que é bem conhecido nos quadrinhos da DC. Daí vai lá, só aparece invadindo. A gente não sabe como isso acontece, como foi difícil. As mesmas coisas acontecem, você não sente dificuldade nenhuma. Daí vai lá e daí, por conveniência, o moleque tá lá, né? Já que foi. É o mesmo dia, ela escolhe justamente aquele dia pra fazer isso. Daí vai lá ver que, né, conseguiu ligar um alarme lá, né? O maluco lá, o Sanches lá, que nós chama Sanches, liga lá o alarme, daí, né, vai fechar o prédio, vai revistar todo mundo. O que ela decide fazer? Vou botar a vida desse moleque que eu acabei de conhecer em risco, que eu achei ele bonitinho, e vou colocar a vida dele em risco. Vai lá, ó, não abre essa porra, mas vai lá, vaza desse prédio rapidão, porque eu já tô sem pique.
E já que eu poderia usar o privilégio de eu ser uma das propriedades da empresa pra galera não me revistar, mas não, foda-se, eu vou arriscar sua vida, vai embora. Depois, quando se for conveniente, você me devolve. E depois vai lá, depois que rola todos os processos dele, né, voar pro espaço, não sei o que, os caras velhos escolher ele, entrar dentro da coluna dele, os caralho é quatro. Ele vai lá tentar falar com a Jenny de novo, ele já tem o número dela, já tem o Instagram dela, não se comunicaram antes, ele só pega o carro do tio e foda-se, e o tio dele tem a reação mais escandalosa possível, mais natural ainda assim. E daí, se encontram na frente do prédio da empresa Cord. Ele só tá passeando pelo prédio pra tentar remotamente uma chance de encontrar ela. E olha só, acha logo de cara. Logo quando ela tá saindo e tá prestes a tomar bala. Que é só ela entrar no carro que eles começam a ser baleados lá pela empresa de segurança. Pela guardinha lá. Não dá, velho. É umas coisas que não dá. É umas coisas que me tiram muito do filme, essas partes. Porque é conveniência, isso é uma inconveniência. Se fosse literalmente a 2 segundos depois, ela teria tomado tiro, morreria, acabou, pegariam o negócio, não pegariam, e acabou. É uma coisa que, tipo, é tanta forçação de barra pro roteiro continuar andando, que se tirar o negócio, desmonta tudo, sabe? A caixinha, o castelo de areia, castelo de baralho que se desmonta inteiro, sabe? É muito absurdo. É meio difícil de engolir. Pra mim não dá. Então, tipo, é isso que é bizarro, sabe? Tipo, pro personagem, o herói Besouro Azul, Jaime Reyes, acontecer do jeito que ele acontece, é muita coisa absurda pra acontecer antes, sabe? É muita coisa improvável, na maneira certa, na hora certa, acontecer daquele jeito, que realmente, tipo, nossa, mas que conveniência, trabalharem juntos, os caras tá no mau bocado pra encontrar a Victoria Cord, ser despedido por ela, pessoalmente. Daí a outra também proprietária oferece um job pra ele, só porque ele achou ele bonitinho e ela achou ela bonitinha. Daí se encontram no dia que ela vai roubar o negócio. Ela escolhe justamente o dia pra, né, entrevistar o moleque pra invadir o negócio, pegar o negócio, entregar pra ele, arriscar a vida dele. E daí os caras velhos escolher ele pra ativar porque sim, e daí o resto acontece. Sabe? Todo esse negócio é tão frágil e pra mim é simplesmente difícil de engolir. O que torna um filme desse, né, caindo muito em questão de qualidade, assim, porque é muita conveniência. É muita conveniência. Então, fora todas essas questões que eu já falei, o planinho, como é que é a tarefa pra salvar ele, o tio que sabe tem os recursos, porque sim, e por aí vai. Daí a Jane vai ajudar a galerinha, ajudar a família, o que quer que seja. Mas, de qualquer forma, vale pelas cenas de ação, vale pelos personagens carismáticos, protagonista carismático. A Jane da Bruna Marquezine é muito carismática, assim. Personagem forte, bacana. Apesar de ela estar numa posição, um papel meio ingrato, ela consegue contornar isso muito bem. Ser um personagem marcante, legal, não só resumida, só a rica interesse amoroso do personagem principal e que é só a empresária rica, de bom coração e quer que seja. Então, se for assistir o filme obviamente tem que assistir com um pensamento meio certo, né? Você não vai também esperar que vai ser uma revolução, vai explodir sua cabeça em questão de filme no geral. Muito menos também se encaixando com o contexto do super-herói, também ele não vai ser grandes coisas, não vai explodir sua mente, não vai fazer nada de muito inovador, não vai fazer nada de inovador na verdade. O que realmente é a força do filme, é a parte mais humana e família da coisa, mais cotidiana da coisa. E porque todo esse lado super-heróico e o que tem que acontecer para fazer o super-herói nascer e os vilões fazer o que tem que fazer e o que seja, muita, muita coisa muito precária e aleatória, sabe? É bizarro, é bizarro. Então vai do seu critério. Como eu tava mais ou menos comparando, é tipo um episódio de sitcom. Ou de uma novela mexicana, ou de um episódio de praia de anime. É aquela experiência que você vai estar lá, vai se divertir um pouco, vai rir um pouco, vai chorar em outras partes, mas que provavelmente com o tempo você não vai lembrar muito, né, do contexto geral da coisa, você vai esquecer da grande maioria das coisas. E vai também do seu critério, você vai esquecer ou vai deixar passar pano pra essas partes
bizarras e convenientes, ou só horríveis como os vilões, que são completamente qualquer coisa. Que é bizarro também o diretor ter falado que queria ter feito um filme do Bane, só que não deixaram ele fazer, daí por isso ele aceitou fazer esse filme do Besouro Azul. E daí o que ele queria fazer com o Bane ele aplicou no Carapax. O caralho ele colocou de Bane nesse Carapax, porque ele tá só um capanga tão capanga quanto foi o Bane lá no Batman e Robin da Era Venenosa, lá. Com o vilão principal junto com o Senhor Frio e o Bane lá de capanga genérico que só serve pra dar porrada. Tá tão Bane quanto aquilo lá. Então, não tem. Esse vilão tá também zero camadas e tá tão ruim quanto os outros Banes aleatórios. Até aquele Bane sem veneno lá do. Enfim. De qualquer forma, é isso. Vai realmente. Acho que é a coisa mais óbvia do mundo, mas realmente vai do seu critério se você vai gostar mais das qualidades dele ou vai deixar os defeitos transparecerem mais. Você vai do seu critério, você vai gostar menos. Eu acabei me divertindo com o filme, não vou estar mentindo muito se eu não tive um sorriso constante durante o filme e que eu tive uma experiência relativamente boa assistindo ele lá no cinema, mas ao mesmo tempo todas essas coisas estranhas acabavam me tirando muito dele e não tornaram a experiência plenamente agradável. Então, pra mim, ele é um filme mediano, ok, bacaninha, legalzinho. Provavelmente daqui a um tempo, se tiver uma tardezinha que eu não esteja fazendo nada, provavelmente vou colocar pra assistir ele de novo. Provavelmente sim. Ele é um filme bacaninha, ele não te ofende muito. Não te ofende em nada, na verdade. Eu acho que se você for parar pra pegar o filme e assistir e focar somente nessas coisas boas, você vai acabar tendo uma experiência até que legal. Então, é isso. O filme é bacaninha, nada muito surpreendente. Nada surpreendente, na verdade, mas ele é legal, bacaninha. Nada. Ele quase chegou no bom, sabe? Quase chegou no bom, bonzão. Ainda tá. Ainda demorou um pouquinho. Um pouquinho. Se não tivesse essas conveniências absurdas, esses vilões genéricos, a trama é completamente qualquer coisa e básica e clichê. Mano, tem diálogos. Tem muitos diálogos que você já viu em 1000 filmes, 1000 séries, 1000 quadrinhos, 1000 livros. Tem diálogos plenamente óbvios. Enfim. Esse vídeo aqui provavelmente ficou longo. Eu devo ter feito um trabalhinho a mais para cortar. Eu sei que demorou relativamente para sair o vídeo. Saiu provavelmente. Eu sei que saiu uma semana depois do filme ter sido lançado, mas desculpe, mas é que tá difícil mais para eu gravar vídeos assim. Porque eu trabalho, tô trabalhando. Então, quando eu chego em casa, eu só quero dormir, comer e é isso. E fora momentos em que eu esteja com a casa livre pra eu me sentir à vontade pra gravar em frente a uma câmera, porque tá foda. Não tem privacidade mais, desculpe, é muito raro eu ter isso. Então, quando eu achei um espaço, eu gravei agora. E depois eu vou editar o mais rápido possível pra lançar o mais rápido possível pra vocês. Mas é isso. Essas foram minhas impressões e sensações com esse filme. Deixe suas opiniões, o que você achou desse filme nos comentários. Vamos debater alguma outra coisa que eu não deixei passar. Mas, em geral, foi isso. Um filme que, se não fosse pelas conveniências absurdas e coisas extremamente genéricas, ele poderia ser algo a mais do que... Poderia ser algo a mais, junto com o diferencial e o tempero que ele tem, que é a família e os protagonistas bem fortes e maravilhosos que ele tem. Então, é isso. Vamos ver se realmente James Gunn vai reaproveitar o personagem desse novo universo dele, mas que realmente não foi um time muito bom você ter anunciado um universo inteiro com filmes para serem lançados e fracassarem de maneira retumbante, da maneira que estão sendo. Foi o pior time possível. Mas vamos ver. Superman Legacy tá logo aí. 11 de julho de 2025. Aí tá tendo greve de atores e roteiristas. Complicou. Se o filme não começar a ser gravado no começo de 2024, vai atrasar e não vai ser mais lançado no meu aniversário e no aniversário do pai de James Gunn. Enfim, vamos ver. Só esperar pra ver, mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, faltou like, compartilhe, inscreva-se. Que tem vários outros tipos de conteúdo aqui no canal, quanto aqui no Instagram, me segue lá no Instagram também. E é isso. Vida longa e próspera.